Quando tu falou no medo de ser vista sem batom, eu acho que é o meu medo é o medo de ser vista. Aham. E ao mesmo tempo é o que a gente precisa pra se nutrir. É ser vista e ser reconhecida na sua beleza. Que não é uma coisa que vem só de fora, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ser vista pelo que a gente é, eu acho que isso é o que ela tá chamando de poder no corpo. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Eu, Mariana Bandarra e a Bárbara Níquel conversamos a cada episódio sobre um capítulo. Esse é sobre o capítulo 7, em que a gente fala sobre o corpo como ferramenta de autoconhecimento e sobre os jeitos de curar as feridas culturais que aprisionam a nossa verdadeira beleza. Essa é uma conversa sobre habitar o corpo com exuberância e reconhecer para que ele realmente serve. Quando a gente se sente em casa na própria pele, a gente ensina outras mulheres que isso é possível, mas o único jeito de chegar lá é fazer o caminho de volta, abandonando esse lugar da cultura em que praticamente todas nós nascemos, que aponta tudo o que tem de errado no nosso corpo. Esse papo entre a Bárbara e eu é só uma parte da experiência. É no nosso grupo fechado de Facebook, exclusivo para mulheres, que as melhores conversas estão acontecendo. Para participar, é só seguir o link que está na descrição do episódio. É lá que a gente pode trocar experiências com outras mulheres. Mulheres vindas de lugares e trajetórias muito diferentes, que enriquecem muito o nosso processo de leitura. Mulheres incríveis como você. Uma dessas mulheres é a Tatiane Maege, que mora no Japão e nos mandou esse depoimento em áudio que nos tocou muito. Bom, meu nome é Tatiane, eu moro no Japão. Para mim, conhecer o projeto de vocês foi um grande achado. Eu conheci o projeto através do Anticast que teve sobre mulheres podcasters e eu fiquei muito feliz, porque a leitura do livro estava sendo uma leitura muito solitária para mim. Porque aqui no Japão, a comunidade brasileira, apesar de ser grande, ela não é tão grande assim. E no meu círculo de amigas, que é pequeno, as pessoas não estavam na mesma vibe de ler o livro, então eu me sentia muito sozinha, meio que como o conto do patinho feio, que eu não estava encontrando a minha turma. Então eu estava sentindo muita dificuldade na leitura do livro, principalmente no conto da Mulher Esqueleto, que eu fiquei muito tempo ali parada, porque eu achava que eu não estava entendendo, que não estava fazendo muito sentido para mim no momento, e eu acabei deixando o livro de lado e voltei quando eu conheci o projeto de vocês, e agora eu continuo lendo junto com vocês, acompanhando. Então eu terminei de ler o Patinho Feio e ouvi com vocês e me tocou muito. Assim, me tocou muito porque eu me sinto muito conectada com o trabalho de vocês. Ouvir vocês duas conversando é como se eu estivesse ali sentadinha do lado de vocês e ouvindo, assim, sabe? Concordando com muita coisa e na minha cabeça também opinando de muitas outras. E eu não sou muito de escrever, assim, no Face, mas quando teve essa oportunidade de compartilhar o áudio, eu queria que vocês soubessem da importância que tem, assim, que vocês, mesmo sem saber, vocês, todas as meninas que escrevem também no grupo, eu leio tudo e vocês são o meu círculo de mulheres, amigas, mesmo sem saber. E isso é muito bom e muito importante pra mim, porque esse livro e a mensagem do livro, ele tá fazendo com que eu me descubra como aquela vontade, aquele desejo que eu sempre senti de fazer algo mais, de algo que parece que não estava encaixado. O livro tem me ajudado a enxergar, a desvendar algumas coisas, assim. E muito do entendimento eu não teria talvez chegado se não fosse por ouvir vocês, se não fosse por ler vocês. Então tá sendo muito maravilhoso. Eu só quero agradecer muito e dizer que eu amo o trabalho de vocês, amo vocês duas, recebam muito carinho, tanto a Bárbara quanto a Mariana. Muito, muito obrigada mesmo, meninas. E eu acho que é isso. Um beijo. A Tatiane fala um pouco sobre o impacto que um espaço seguro tem
quando a gente tá atravessando um ciclo de transformação pessoal, porque cada uma de nós tá montando um quebra-cabeça com muitas peças. Para ajudar a organizar esse processo individual, é que a gente criou os caderninhos reflexivos, um para cada capítulo do livro, com perguntas e sugestões de tarefas que podem aprofundar esses ensinamentos. Os caderninhos são o jeito que a gente achou de recompensar as pessoas que estão contribuindo financeiramente para a realização desse projeto. Recentemente, a gente lançou os caderninhos também em versão digital, incluindo uma versão pronta para impressão que você pode usar para presentear suas amigas. Muito obrigada a todas as nossas apoiadoras e também a todas as ouvintes que estão falando sobre esse projeto para outras mulheres. Tem sido verdadeiramente mágico ter vocês na nossa vida e participar dessa conexão. Se você está chegando agora, pode voltar lá para o primeiro episódio e ouvir tudo em sequência. Mas talvez essa conversa sobre o corpo jubiloso seja exatamente o que você está precisando nesse momento. Não precisa ler o livro e nem ouvir os episódios anteriores para acompanhar esse episódio, mas com certeza isso pode enriquecer bastante a experiência. Para saber mais sobre o que a gente está fazendo com esse projeto, é só explorar os nossos links que estão na descrição do episódio. Fica à vontade para chamar as amigas para essa conversa. Que bom que você nos encontrou. A gente estava te esperando. Esse é o episódio do capítulo 7, O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E nós estamos gravando na casa da Mari, logo depois de ter gravado o episódio do Patinho Feio e ter feito um pequeno intervalo de chá e bambolê. E teve uma chuva maravilhosa e depois saiu o sol e tá uma coisa linda e tá um dia super propício para falar sobre natureza selvagem. É. Mas é um capítulo sobre a experiência dessa natureza selvagem no corpo, né? Porque a gente tem, especialmente no mundo das coisas místicas, tem uma tendência a gente querer se elevar aos mundos, e a luz e o bababá, e esquecer que todas essas experiências, todas as experiências de percepção superior e de elevação que a gente possa ter acontecem no corpo, né? Através do corpo. Tipo assim, eu vou meditar para me elevar, mas eu tô sentada, primeiro eu preciso parar e a ideia O corpo de medita junto, não é a cabeça. Exatamente, essa separação entre o corpo e corpo, mente e espírito, como se fossem elementos, corpo, mente e alma, sei lá, como se fossem elementos independentes entre si. Eu acho que tá muito associada com uma ideia de que o corpo é inferior e que nele residem os vícios e as nossas inclinações mundanas. E eu acho que, em parte, o que eu sinto nessa leitura desse capítulo é justamente um contraponto disso e dizer que a gente tem um corpo para ir no banheiro e lavar a mão, mas a gente tem um corpo que é para coisas sagradas, digamos assim, que pode ser consagrado no sentido de eu faço ele se tornar sagrado, né? Através do jeito que eu existo dentro desse corpo. Esse capítulo, ele me conecta com um momento da minha vida que é o meu mestrado, em que, através de aulas do meu orientador, eu fui me dar conta que a gente tende a achar que a gente é a nossa mente, que quem eu sou, como eu falo de mim, como eu me apresento, as coisas que eu penso, e como se essa experiência não fosse determinada pelo corpo que eu tenho, e como se essas coisas fossem independentes, num contexto muito louco de se refletir sobre quanto nos últimos tempos, assim, a gente tende a achar que a tecnologia, vários tipos de dispositivos tecnológicos diferentes podem resolver problemas do nosso corpo. A minha dissertação foi sobre ciborgues, então é muito louco isso. Porque ainda existe esses movimentos tecnológicos que pensam que a gente vai poder uma hora fazer o download da nossa mente no computador e viver para sempre. Uns transhumanistas tecnológicos que acreditam... Isso é o misticismo, dos nerds. É o misticismo nerd. A singularidade tecnológica é basicamente
É basicamente isso, é uma Sim. ideia de que a gente vai transcender o corpo e a gente viaja no mundo como seres de puro amor. E como se a gente não fosse o corpo. Então, Eu acho que a gente é o corpo também, mas principalmente porque a gente tá tendo uma experiência mediada pelo corpo, a gente é quem a gente é, né? Sim. E eu acho que aqui a Clarissa tá falando dessas experiências de expansão que acontecem através do corpo, mas de um jeito bem imediato ela tá falando sobre como a nossa cultura policia e mutila o corpo das mulheres através da decisão do que é bom e do que é ruim, e como a gente tem algumas ideias pré-concebidas quando a gente vê o corpo de uma mulher gorda, e isso fala sobre se ela é boa ou se ela é ruim. É isso, eu acho que quando a gente olha o corpo da perspectiva de uma coisa que a gente tem, a gente trata ela como uma qualquer coisa, tipo, como uma casa que tu pode mudar pode mudar o sofá de lugar, porque é só mexer um objeto de um lado pro outro. E essas experiências todas, elas são determinantes para quem a gente é. Então, eu acho muito legal o início aqui do capítulo em que ela fala do corpo como uma memória que a gente tem, como a gente vive as coisas do mundo e como o nosso corpo aprende todo ele com as experiências que a gente vive, e também como ele expressa quem a gente é, não só pelas palavras, mas do brilho no olho, ficar vermelho, de várias reações que Sim. o corpo tem, e o corpo, ele é expressão e memória. Então, eu acho que isso é muito bonito, porque é justamente a gente reconhecer que o corpo é isso, e daí tu para e pensa, tá, mas como é que a gente trata o corpo? Não, eu trato como algo que eu preciso fazer caber num número de roupa. Fazer caber num único ideal de beleza e comportamento. E olha tudo que ela tá falando. Memória, expressão. Não, o meu objetivo com o meu corpo é que ele caiba nesse Bela, espaço. recatada e dolarda. Que é o ideal vigente. Sim, o corpo majestoso, né? E com 1000 linguagens. E a gente tentando... E nos fazer... E uma cultura que nos faz acreditar que ele deve ser de uma forma ou de um tipo específico e que ele tem a função de ser bonito. Sim, eu passei por um tempo atrás por uma coisa, acho até que a gente conversou nessa época, eu passei um tempo atrás por uma questão de lidar de novo, porque eu achei que eu já tinha lidado com meu desconforto em relação à forma do meu corpo, a ser uma mulher gorda. Essa última passagem que eu fiz, assim, foi muito dolorosa, porque eu percebi que eu tava não só vivendo um luto pessoal, mas que eu tava sintonizando um clima cultural, e eu chorava copiosamente e pensava por que não é permitido, tipo assim, por que a felicidade, o amor, se sentir merecedora de coisas boas é permitido pra todo mundo, menos pras mulheres gordas, sabe? E, claro, eu tava num momento de fragilidade, assim, tinham circunstâncias associadas. Mas eu acho que esse lugar não é exclusivo das mulheres gordas, mas Mas acho que o jeito que a gente lida com gordura é muito emblemático, né? Eu acho que tem mulheres que sofrem essa violência por serem magras demais, ou por não terem seio desse jeito do outro, né? Todo mundo tem onde lhe aperta o sapato. Mas eu acho muito brutal o jeito que a gente educa e... Eu acho que mais do que todo mundo tem onde lhe aperta o sapato, a questão da gordura é fazer toda mulher se sentir gorda também. Porque, como tu tá dizendo assim, como trata as mulheres gordas, mas não é só as mulheres gordas, é mesmo as mulheres magras que acham que são gordas. Assim. Sim, é uma crise de espaço na qual... Então, eu lendo, me lembrei assim, eu sempre me achei gorda, muito gorda. Se eu me lembrar das minhas fotos de criança, eu tinha 3 amigas. A Dani é muito magra, a Helena é muito magra e a Márcia era mais normal. E eu me achava muito gorda perto delas. Eu olho as fotos de infância e pré-adolescência e eu não era gorda. Eu não era gorda. E quando eu olho minhas fotos da faculdade, daí eu me achava muito gorda na época da faculdade. Eu não era nada gorda. Nada gorda. Então eu tô falando isso assim de como a gente sempre se sente gorda. Sim. E é uma percepção de valor porque tem a ver com o espaço que tu ocupa, né?
E eu acho que quanto maior... Sim, num determinado aspecto não importa que tamanho tu é. A gente sempre se sente devedora dessa forma física. É uma ideia de que eu não sou merecedora de ocupar o espaço que eu ocupe, seja qual ele for. E quando eu penso na coisa dos distúrbios alimentares, e eu sei que compulsão alimentar é um distúrbio alimentar, mas eu tô me referindo especificamente aos distúrbios alimentares que atingem massivamente meninas e mulheres, que são a anorexia, a bulimia, que são basicamente eu prefiro morrer do que ser gorda. E eu que vivi desde os 14 para 15 anos, foi quando eu engordei, vivi como uma mulher gorda praticamente a minha vida inteira. Eu posso garantir que viver é melhor. Mas eu acho interessante ver esses dados, sabe? Sim. Que no fim das contas eu acho que essa história do valor em relação ao corpo tem a ver com a gente não se sentir no direito de ter um corpo que não é aquele corpo certo. A coisa genial que eu achei nessa abordagem que ela faz é que ela começa, ela fala sobre a identidade e sobre que o corpo, se eu odeio o meu corpo, eu também vou odiar o corpo da minha mãe, porque o corpo dela é como eu, e que o nosso corpo traz a linhagem, né? Que então, aí ela conta a história dela com a amiga, que é maravilhosa. Como é o nome da amiga mesmo? Opalanga. Maior nome. Que ela e essa amiga são contadoras e que elas contam juntas essa história delas de... Quando elas estão contando histórias sobre o corpo, a Opalanga e ela contam as histórias de todas as críticas, golpes e flechadas que elas receberam durante a vida, porque no corpo delas, onde elas estavam, faltava alguma coisa ou sobrava alguma coisa. E a Opalanga, pelo que eu entendi, é uma mulher muito alta e magra e com um espaço entre os dentes. E ela é baixinha e gordinha, pelo que eu pude Sim, captar. eu achei maravilhoso que ela fala que ela é... Perto da terra. Perto da terra e de corpo extravagante. E que no lugar onde elas cresceram, elas eram fora do que... Padrão esperado. Do padrão que esperavam que elas cumprissem. E que em algum momento elas encontraram o seu próprio povo. como o pato e o cisne. Clarissa, quando foi pro México, encontrou mulheres... Não sei se é de uma vila, de uma cidade, uma tribo, de onde veio a parte da família dela. Que aquelas mulheres todas eram gigantes, fortes, brincalhonas, imponentes no tamanho. E elas... É muito fofa essa parte. Me davam tapinhas e pequenos puxões observando abertamente que eu não estava suficientemente gorda. Eu comia o suficiente? Será que eu não estava doente? E elas explicaram que eu deveria me esforçar, pois as mulheres são la tierra, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Gente, isso é muito maravilhoso, né? E eu me lembrei agora de quando eu era criança e foi a única instância de a palavra gorda significar uma coisa boa que eu tenho na minha infância, que foi quando eu ia pra Colônia, pra Barra da Seca, que agora é Colinas, no interior do Rio Grande do Sul, que é onde tinha a família da minha avó, e a tia da minha avó, minha tia-avó, prima da minha avó, a tia Diva falava: ai, olha que bonita que tá a Mariana, bem corta, bem faceira. E eu ficava tipo, ai, tô gorda, tô faceira, obrigada. E aí a amiga dela, Opalanga, vai pra África, vai pra Nigéria, eu acho. Ela vai pra Gâmbia, na... África Ocidental. Exato. E daí ela encontra os ancestrais dela e todos eles são muito altos e magros, e também tem a falha no meio dos dentes da frente. E quando ela é criança, ela ouve dizer que aquela falha, as crianças dizem pra ela que aquela falha é um sinal de mentirosos. E ela chega no Gâmbia e eles explicam pra ela que o nome daquela falha é Sakaya Yalá, e significa, como é que tá aí? Significa a abertura de Deus. Sim, a abertura de Deus. É um sinal de sabedoria. Sim. E aí, a identidade do corpo
traz também da onde eu venho. E sei lá, eu sempre odiei que as mulheres da minha família não têm cintura marcada, por exemplo. E esse capítulo fez eu pensar isso de um jeito muito diferente. Da onde que a gente da onde que isso é uma marca, né? De não ter a cintura marcada, de ter a parte de cima, os ombros mais largos do que o quadril. Eu acho bem útil. E é uma coisa de o corpo como um instrumento de conhecimento mesmo. Sim. Tem coisas que eu sei sobre mim porque o meu corpo é assim. Porque o meu corpo tá me dizendo. Aí, no Ayurveda, que é a ciência, que é tipo a medicina indiana, que tem tipo milhares de anos, eles acreditam que os corpos são feitos de elementos. E quando tu olha pra forma do corpo de uma pessoa, esse é um dos jeitos de tu saber de que matéria ela é feita. Ela é feita de uma combinação de todos os elementos, mas algumas coisas têm mais e outras têm menos. E é um negócio muito legal, porque daí tu sabe as comidas que te fazem bem e que te fazem mal. Sim. Tá, eu acho que tá relacionado também com isso. Mas é engraçado, assim, eu falei de eu me sentir gorda, mas também não era a questão predominante pra mim. E não era o problema predominante pra mim em relação ao meu corpo. Eu cresci com muita alergia e eu tinha muita coceira e a pele em carne viva, assim. Toda a minha infância tinha problema de pele e isso era, pra mim, mais importante, determinante até do que a questão de gordura. E isso, eu reli essa parte aqui, né, que do fato delas terem aprendido com gente vigorosa fora da nossa própria cultura norte-americana a reavaliar o corpo, a refutar ideias e expressões que ultrajassem o corpo misterioso, que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. E esses ideais com os quais a gente cresce e que fazem a gente ficar o tempo inteiro prestando atenção no que a gente não tem e o que a gente não é, e ofuscam o possível conhecimento que a gente poderia ganhar do que a gente tem e do que a gente é. Agora eu tava te ouvindo falar e lembrando que o que me irritava muito no meu corpo era o fato de eu nunca poder ser paquita. De eu não ser loira e ter cabelo liso. As paquitas eram as ajudantes da Xuxa, tá? Pra pras quem é mais jovem. Sim, procurem aí, vocês vão encontrar um mundo de... Tinha uma paquita crespa. Tinha. E era Bárbara, eu acho. Ninguém gostava dela. Ela não era preferida de ninguém, era um problema. Não, mas eram todas loiras. Esse era o ideal, assim. Sim, a paquita era muito o ideal de beleza quando a gente tava na nossa geração, né? Hoje em dia eu acho que deve ser, sei lá, a Anitta ou as Paniquettes, essas gurias super... mulher não sei o que, mulher... Sim. Melancia. Mas, de qualquer maneira, se mantém essa coisa de que o valor... tá mais na aparência do que Sim. em quem eu sou, né? O teu problema com a alergia, na verdade é uma pergunta e uma hipótese. Se tivesse que adivinhar, eu adivinharia que o teu desconforto com a alergia era de bem-estar, mas que o desespero era muito maior em relação à visibilidade da coisa. Sabe que eu não sei, assim, eu acho que eu criei uma camada tão grossa de proteção contra aquele momento de ser criança e ter esse problema, que eu realmente, quando olho para aquele momento, eu acredito que eu tava super de boa, assim, que tirando o que me impedia de fazer, que era tipo, não vou ser paquita, né, nunca vão me aceitar como paquita, mas em relação à aparência... Mas tu ia na praia de boa? Eu ia na praia, meu problema de ir na praia era entrar no mar, porque ardia muito, muito, e... Como tem um ditado que diz que as coisas que ardem curam, meus pais achavam que era uma excelente ideia que eu tomasse banhos de mar. Então, não era tanto o problema da aparência. E eu acho que aqui tem uma coisa importante também, na minha experiência pessoal. E eu tava pensando sobre isso depois de ler os 2 capítulos de hoje, que eu fui para uma escola católica em que, de fato, pelo menos naquela época, eu acho, tirando a Xuxa e as paquitas, assim, eu acho que eu não me lembro da gente ter muito a coisa da aparência, assim, de ser uma coisa muito, muito presente. Eu introjetei os ensinamentos da escola, assim, de um jeito que realmente a aparência não importa, sabe? Tipo, pra Jesus. É uma futilidade pensar em beleza, em coisa assim. Então, na verdade, eu acho que o meu problema é mais o quanto eu achava que ser bonita era uma questão de ser fútil. Querer ser bonita é uma coisa fútil. É uma coisa que Jesus não aprovaria
e que Nossa Senhora não estava se preocupando com isso. Pessoas importantes da Bíblia que eu estava conhecendo ali, não era esse o negócio delas, ou geralmente se elas se preocupassem com isso, era mau sinal de caráter, né? E mesmo na minha família, nunca foi uma coisa forte, assim, nunca foi... A minha mãe também achava que beleza era uma questão de futilidade, que, tipo, se eu falasse em ser paquita, ou sabe, se eu pensasse, será que eu poderia ser modelo? Qualquer coisa que tivesse a ver com beleza como um atributo que vai te trazer alguma coisa positiva na vida. Sim. Era tipo, não, tu não pode esperar, não porque tu é feia, mas porque é errado esperar que a beleza seja uma coisa importante na vida. Isso é uma coisa que tem que ser esquecida, ignorada e não faz parte do universo das coisas que importam. Eu tenho essa mesma experiência. E eu suspeito que isso tenha a ver com a nossa geração fortemente, porque as nossas mães viveram a Revolução Sexual nos anos 70. Era muito importante negar as coisas que estavam associadas com a feminilidade até então. Então era muito importante, tipo assim, foi a geração que deu origem àquela coisa nos 80 de mulheres de ombreiras, né? De executivas... É uma tentativa de masculinização e de hiperintelectualização, porque daí ninguém vai poder me acusar. Eu cresci com um preconceito enorme com as mulheres lindas, mas em parte porque eu sabia que eu não fazia parte daquele clube, então eu queria apedrejar aquele clube. E foi maravilhoso pra mim crescer e conviver com mulheres lindas. E ter amigas, assim, sabe? Mas quando tu fala lindas, tu quer dizer lindas... Tradicionalmente, dentro dos moldes, tipo... Ganharam na loteria de ser loira, magra, de olho claro. E ter todas as coisas que são... E tá perto delas também me permitiu ver como não importa. Mas é que eu acho que uma coisa é ela as desvantagens de ser linda, quando a gente tá apedrejando o Clube das Lindas, Clube das Paquitas... não vamos falar das lindas pra não ser excludente, mas as desvantagens são imensas. Tipo assim, tu imagina tu te apaixonar e tu nunca saber se o cara que tu tá apaixonada tá realmente interessado em quem tu é, ou se ele simplesmente quer andar contigo no braço porque é uma coisa sobre ele mesmo, sobre como ele é o cara e, portanto, ele tá contigo. Porque se tu é uma paquita, tu oferece isso pros caras. E eu, recentemente, com uma amiga linda, que eu tenho a sorte de ter na minha vida, ela tava dizendo assim, o namorado dela me mostrou um vídeo de um orangotango. E ele assim, olha esse vídeo de um orangotango pulando na piscina. É a fulana, a namorada dele, quando ela tá feliz. E aí, ela fazia umas coisas com os braços, assim. E ela olhou e disse... Como eu sou feliz de ter encontrado um homem que me ama e me vê como um orangotango e não como uma gostosa. Sim. Que eu acho que tem uma coisa de esse muro entre as mulheres e as que estão dentro do padrão e as que estão fora do padrão. Ele é um muro muito fajuto, porque a gente tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Os problemas são diferentes, né? Sim. Tem uma diferença entre as lindas que ganharam na loteria e as lindas que são vaidosas. O que eu não devia ser a vaidosa. Tipo, tá, se tu é bonita porque tu é bonita, tá, tudo bem. Mas... O que eu não devia ser a vaidosa. Sim. O que não era incentivado. Sim, porque é superficial, total. Eu tive essa mesma coisa na criação. E aí, tem um negócio muito legal que ela fala sobre essa coisa da diversidade dos corpos. Que o que acontece com a psique feminina é a mesma coisa que acontece com a cultura e com a natureza. Então, que esse desejo de escavar, esse extrativismo no corpo da mulher, esse desejo de esculpir pra ser exatamente o que a gente precisa... O que a gente não, né? O que eles, digamos assim, pra não... O que eles precisam que seja... Esse desejo, ele se reproduz na cultura. A gente apaga da cultura as coisas que não servem a um determinado propósito. E ele se reproduz na forma como a gente trata a natureza. E ela fala um negócio muito legal, que a angústia sobre o corpo rouba a nossa possibilidade de dar atenção e criar outras coisas que realmente importam. E a gente não pode fazer nada em relação aos crimes contra a cultura e aos crimes contra a natureza. Mas a gente tem a autonomia para fazer algo em relação a como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo. Então, essa é a revolução. É essa e mais uma.
porque eu também sublinhei essa frase. Eu tava assistindo mais um episódio da Chelsea, tem um show Tua melhor amiga. na Netflix. E ela agora tá muito ativista, assim, né, em relação aos direitos das mulheres. E ela traz artistas e personalidades pra discutir. Ela trouxe 3 mulheres, uma delas eu não sei quem é, mas era uma mulher linda. Parecia super jovem. E tem uma filha de 18 anos, assim, que eu não me lembro com o que ela trabalha, se ela é escritora, atriz, enfim, não era uma mulher do meu universo, assim. Só sei que ela... Como ela ser linda foi uma questão, assim, a Chelsea Linda perguntou pra Paquita. ela disse, linda Paquita. Eu disse, e essa questão do quanto a gente precisa entrar nos padrões, não sei o que. Daí essa mulher falou assim, uma coisa que eu faço questão de ensinar a minha filha é que essa questão de fazer esse esforço tão grande que a gente faz para se enquadrar nos padrões que esperam da gente, todo o tempo e toda a energia que precisa ser envolvida nesse processo, esse é o tempo que a gente gasta não olhando para as questões importantes do mundo em que a gente vive agora. É como se dessem um parquinho, assim, para as mulheres, tipo, fiquem aqui se preocupando, tá? Se vocês são lindas, enquanto a gente faz o que a gente quer aqui no terreno da política e das questões públicas do mundo em que a gente vive. Então, tirando o nosso tempo e a nossa energia de pensar nas coisas e de a gente interferir e ter um papel mais ativo no mundo, falando das coisas que são importantes, nos envolvendo na vida política e em outras coisas, nos distraindo com isso, assim. Então, ela falou do quanto ela fala sobre isso com a filha dela. E eu Totalmente. É o tempo de tu ficar boa, de tu, inclusive, dominar tecnicamente o que tu quer fazer, né? De tu ficar boa no que tu quer fazer da vida. É o tempo que tu gastou secando o cabelo e fazendo chapinha antes de ir pra aula às 7 da manhã. Eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, sobre o quanto a vaidade masculina economiza tempo. Assim, mesmo os homens bonitos, eles não precisam, né? Mesmo os homens bem cuidados, o tempo que eles precisam se cuidar é bem... E o valor do homem não tá associado à sua aparência física do jeito que o das mulheres tá, né? Não, nem vagamente. Tipo, tá começando a ter uma coisa, mas nem vagamente. Os homens de verdade são homens. Tipo, eles não precisam se preocupar com... Tem um valor que é um valor de autenticidade, se a gente for pensar que, assim, pra eles não tem os entraves, mas é muito legal tu poder... Tipo, deveria ser um direito democratizado tu poder gozar do próprio corpo assim, né? Só pra ele ser um veículo de tu realizar o teu propósito. E não pra ele ser uma fonte de desespero. Sim, então eu acho que tem essas duas dimensões, assim, que eu acho isso que me fez pensar a partir da Chelsea. E isso de eu já ter me dado conta mais nos últimos 2 anos do quanto é revolucionário a gente aceitar quem a gente é, assim, no mundo, quanto isso tem um poder transformador gigante, assim, é a revolução, sabe? Sim, é total, e é uma revolução de uma pessoa só. É perfeito porque tu não precisa, tipo, pegar em armas e bater na casa de ninguém. No momento em que tu faz essa mudança, em que tu tipo, dá essa volta, as outras pessoas ao teu redor veem e tem um impacto. A gente começa a mudar o mundo quando a gente faz essa... Ela dá uma receitinha que é assim, ao não abrir mão da alegria do corpo natural, ao se recusar a comprar essa ilusão popular de que a felicidade só vai ser possível em quem tem uma certa configuração de corpo ou uma certa idade, é não esperar e não se privar de nada e é recobrando a vida real e vivendo a vida a todo vapor, sem nenhuma restrição, assim, né? Tipo, sem restrições externas. É assim que a gente se aceita e é assim que a gente começa a mudar realmente as atitudes na cultura. E tem mulheres assim, né? Que a gente vê elas no seu poder. E ela dá alguns exemplos de mulheres, assim, nesse capítulo de uma anciã que seduzia geral. E era uma coisa de quando as pessoas estão radiantes, elas estão radiantes e não interessa. Sim. O desespero, ele é repulsivo tanto na Paquita quanto na não Paquita. E eu acho que tem uma nota que talvez dê pra fazer, que é quando os predadores estão buscando a sua vítima, né? Se a gente pensar que em muitos aspectos na cultura que a gente vive urbana é perigoso ser mulher na rua. Quando os predadores
escolhendo a vítima, eles escolhem pela fragilidade. Eu não acho que seja uma coincidência em que a gente tá vivendo, em que a gente tá precisando lutar contra a glamourização de mulheres que estão tão magras que elas estão quase morrendo. Que não é dizer que ser magra não é bonito, porque eu acho que o corpo magro tem uma beleza própria e todos os corpos têm sua beleza, mas se tá tão magra que tu tá quase morrendo, se tornou o padrão de beleza, é porque a fragilidade tá servindo a alguém, né? Sim. Numa festa, quando o cara que se passa com as minas vai escolher a mina com quem ele vai se passar, ele escolhe a mina que tá separada das suas amigas, existe o comportamento predatório prima por essa fragilidade, que é justamente o que acaba estando muito próximo dos nossos padrões de comportamento e forma ideal. E o corpo não é mármore, eu adoro essa citação também, que ela fala que a gente tem uma ideia de que o corpo é apenas uma escultura e que o corpo não é mármore. E daí a pergunta é, para que serve o corpo? O propósito do corpo é proteger, conter, dar suporte e fazer a ignição do espírito e da alma dentro dele. É ser o repositório da memória e nos preencher com a sensação, ou seja, com a nutrição psíquica suprema, com a capacidade de sentir. Então, a gente pode julgar o nosso corpo a partir da utilidade. Eu adoro essa pergunta, para que serve? Tipo, porque se eu medir a utilidade dos meus seios for só outra pessoa na rua achar eles bonitos quando eu passo, quando na verdade os seios foram feitos para alimentar um bebê na eventualidade de eu ter um bebê, né? Ou sei lá, tipo, o fato de que a gente odeia a nossa barriga e quase todos os nossos órgãos vitais estão ali, mas a gente julga se uma barriga é boa ou ruim por critérios que não tem muito a ver com pra que ela serve. E daí pra que serve ter um corpo? Pra se sentir bem. Tá bom, né? Mas eu acho que é pra tudo aquilo que ela falou também no início, assim, é pra aprender, é pra absorver, é pra expressar, é pra todas essa tua citação que tu sublinhou, eu adorei, assim, que o corpo é o lançador de foguetes e na sua cápsula a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra, porque nessa parte tem um pouco dessa relação do corpo como suporte. Como se a alma fosse mais importante, assim, como se fosse possível a gente ter uma experiência além da que a gente pode ter com o nosso corpo. Sim, através do nosso corpo a gente pode experimentar coisas além do nosso corpo. Isso. Mas sem ter corpo não rola. Não tem a experiência. E tem uma história que não é a história do capítulo, mas que eu acho que é muito linda, que é essa história do tapete voador. Que ela fala... É uma história que se chama O Conto do Tapete Mágico. O sultão manda os 3 irmãos dele para procurar o objeto mais refinado, o melhor objeto da Terra. E o irmão que encontrar o melhor tesouro de todos ganha o reino inteiro, né? Essa é a recompensa. Aí um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de marfim. E através dessa varinha, a pessoa consegue ver dentro de qualquer coisa que ela desejar. Poder de visão. O outro irmão traz uma maçã e o aroma dessa maçã é capaz de curar qualquer doença. E o terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar a pessoa para qualquer lugar, simplesmente pensando no lugar. A pergunta do sultão é, o que é melhor? É a capacidade de ver a distância, a capacidade de cura e recuperação, ou a capacidade do voo espiritual? E os irmãos defendem os objetos e, no fim das contas, o sultão diz, nenhum desses é melhor do que o outro, porque sem um, os outros não podem ser utilizados. E aí ele divide o reino em partes iguais. E eu acho que isso é meio que a relação entre mente, corpo e alma. Os nossos poderes de ativação só são possíveis quando a gente não negligencia nenhum dos tesouros. É essa parte que eu sublinhei também. É porque eu acho que isso é muito forte, assim, essa questão da gente pensar no corpo como esse outro, que se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. E que muitas pessoas tratam esse corpo como se ele fosse um escravo. E tem essa relação, assim, que eu não sei se a gente está concordando, que é
Não importa. De tu entender que tu é toda essa coisa, assim, né? Eu acho que a gente entra numa... Por exemplo, essa coisa da alimentação, assim, que as pessoas têm agora, de uma obsessão com determinados tipos de alimentação, mesmo quem não tem algum problema. Por exemplo, superalimentos, assim, eu vou comer tal coisa e vou ficar comendo só... Goji berry. Goji berry, e vou ficar muito mais inteligente. Então, como se o corpo fosse uma máquina, como se o corpo fosse funcionasse desse jeito, assim, sabe? Quando não funciona desse jeito pra mim, não consigo... Eu não acho uma coisa ruim as pessoas quererem se nutrir, porque, sei lá, o exemplo dos superalimentos, pra mim, é um desejo de tratar bem o corpo, e não um desejo de escravizar o corpo. Pra mim, o desejo de escravizar o corpo é crossfit. Não, mas eu acho que existe um limite, assim, eu acho que existe um momento em que as pessoas colocam o valor de ter um determinado benefício a partir de determinados alimentos. Assim, uma coisa mecânica. Cria um desequilíbrio mesmo entre, por exemplo, o que adianta tu ter um corpo que só consome superalimentos se tu nunca pode encontrar as pessoas que tu gosta vão num determinado lugar e tu nunca pode ir porque não tem a coisa que tu come, entendeu? O que adianta querer que o teu corpo seja hiperfuncional se tu não consegue viver no mundo e te conectar com as pessoas? E eu acho que tem uma coisa de tu querer tratar teu corpo como uma matemática, assim, que não me... Sim, eu concordo contigo. Eu acho que isso é uma coisa de mentalidade de commodity. É uma coisa ser saudável e a outra coisa é a saúde virar um commodity. E aí eu invisto na coisa pra ter certos... Meio isso? Eu acho que sim. Tipo assim, tá, ser saudável não é uma equação que tu resolve investindo em tais alimentos. Não, é tipo... Tu já viu Esses caras do Vale do Silício inventaram uma bebida que é um superalimento, que tem todos os elementos químicos que tu precisa pra viver. E é uma coisa que pode acabar com a fome no mundo. Uma coisa em pó? Uma coisa em pó que tu mistura, tipo, na água. Eu fiquei sabendo sobre essa coisa e eu fiz questão de não ler nada, mas eu tô ligada a essa coisa. A filha da Xuxa, olha como a gente tá falando da Xuxa hoje. A Sasha Meneghel emagreceu, tipo, 20 quilos com essa coisa. E eu li uma matéria muito breve na qual ela dizia que emagreceu com essa coisa, está muito feliz e disse, eu não parava de pensar em batata frita, que é tipo... É exatamente essa coisa que tu tá falando, né? Sim. É tipo, miga, se tu te trata bem, tu vai fazer escolhas saudáveis. Se tu te odeia, tu não vai fazer escolhas saudáveis. Tem jeitos de se odiar, mesmo de se disfarçando de estar fazendo escolhas saudáveis. Exatamente isso. É exatamente isso. É do tipo, eu odeio tanto o que eu sou que eu tento o máximo de controle pra eu conseguir extrair disso tirar as partes que eu não gosto. E é uma autoaniquilação, assim. Sim, e é um traço da nossa cultura em relação ao corpo que é muito insano, porque o que ele te diz é, se tu te odiar o suficiente, no final do processo, isso vai resultar em tu te amar. E é óbvio que não, né? E é por isso que as pessoas engordam de novo. Porque a comida... assim, a gente tá um pouco saindo do tema, mas não muito. A comida, ela é uma experiência de afeto, né? Quando a gente é amamentado, é uma experiência de conforto. Quando tu quer transformar o teu corpo através de ódio, tu fatalmente... vai encontrar um inimigo no teu corpo. E eu queria falar sobre consciência visceral. Ai, por favor. Porque eu acho que tem uma coisa de viver no corpo que é, assim, respondendo a pergunta pra que serve a barriga, tem uma coisa que a gente recebe muitas outras informações através do corpo que chegam mais rápido do que através do cérebro, muitas vezes, né? Porque a gente precisa processar. Por exemplo, se eu pergunto... Oi, tudo bem? Como é que tu tá? A resposta automática, eu preciso pensar as coisas que me aconteceram pra eu ter uma análise de como eu tô. Normalmente eu só vou ter no outro dia a análise de como eu tô hoje no meu cérebro, né? Então a gente costuma dizer, tudo bem, e tu? Que pra não precisar pensar no assunto. Mas se eu quiser saber como é que eu tô, eu faço um check-in no meu corpo e eu consigo ver nessa sensação física de estar aqui agora. Eu tenho muitas informações e a gente tem coisas além do que o nosso
cérebro racional é capaz de processar. Tipo, o jeito que a gente experimenta o medo, o jeito que a gente experimenta... essa pessoa tá dizendo todas as palavras certas, mas tem alguma coisa que não tá certo. E se eu tentar racionalizar tudo e deixar o meu corpo escravo, como tu falou, um cavalo, né? E não uma outra potência que tá ali pra me ativar, eu perco de saber essas coisas que o corpo sabe antes. Chegar nesse lugar também implica em aceitar que quando eu tô com vontade de chorar, é hora de chorar. E não de para de chorar! Sim. E aceitar que quando eu tô cansada, às vezes eu posso tomar um café e continuar um pouco mais. E às vezes meu corpo tá me dizendo, eu preciso que tu pare agora, porque senão tu vai ter que ficar doente. Isso também tá dentro, eu acho, desse jeito que a Clarissa fala sobre o corpo como gerador de conhecimento pra gente. Eu gostei muito da parte final desse capítulo, que eu acho que tudo que a gente tá falando tem a ver com essa frase, que é: no corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. E a gente passa o tempo inteiro achando que ele deve ser de um jeito e o tempo inteiro trabalhando para que ele seja desse jeito que a gente acha que ele deve ser. E não olhando para raramente olhando para essas coisas que ela tá perguntando se o corpo faz, né? Então, vamos fazer um checklist, tipo, o corpo tá fazendo isso aqui? Tá, lista. Ele sente, ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade. Ele tem essas coisas, é isso que importa. Dá pra dar uma dancinha da vitória depois de fazer uma coisa muito legal. Tá bom. Eu lembrei agora de um verso de uma música da Regina Spektor, que ela fala: eu tenho o corpo perfeito, mas às vezes eu esqueço. Eu tenho o corpo perfeito. Perfeito foi ótimo. Eu tenho o corpo perfeito porque a minha sobrancelha coleta o meu suor. Porque isso a gente tem sobrancelhas, porque senão a gente ia ficar cega, porque a gente ia suar e não ia enxergar mais. E tem uma coisa muito de perfeição no nível de sofisticação de pelos que fazem a gente poder suar, mas continuar enxergando. A gente tem Eu tenho uma anotação aqui, que é: a gente desrespeita a tecnologia do corpo. Quando a gente diz, não, eu vou fazer a dieta da proteína louca, não que dietas proteicas não possam ser saudáveis, mas eu vou fazer essa coisa e só vou comer abobrinha pra sempre, e daí vou ficar... Que a gente perde a capacidade de honrar que o nosso corpo sabe coisas incríveis. O filho da minha prima, a gente foi fazer uma trilha e ele queria ir de chinelo e eu dizia pra ele: pisa na pedra, que tu não vai cair. E ele tava com medo de pisar na pedra porque ele tem 9 anos, né? Ele tinha 9 anos na época. Eu tava de mão com ele e eu ficava falando pra ele. Ele é bem CDFzinho, assim, o Luiz Arthur. E eu ficava dizendo: Luiz, confia na tecnologia, que o teu pé é melhor do que o chinelo. Tipo, confia na tecnologia, confia que o teu pé sabe melhor do que o chinelo sabe. E a gente tem uma chance de aplicar isso a tudo, né, no corpo, que eu acho que a gente perde com muita frequência. É muito louco isso que tu falou agora, porque 50% do mundo da publicidade nos vendem coisas que são vendidas como tecnologicamente superiores ao nosso corpo. Se eu quiser pensar, eu posso pensar que não tem nada suficiente no nosso corpo. Não. Sim, a gente pode focar só no que a gente não é. É muito fácil, assim. Não vão faltar opções para aquelas pessoas que estiverem ouvindo e se sentirem insuficientes. Não importa em relação ao que elas se sintam insuficientes. Quem se sente muito magra, quem se sente muito gorda, quem se sente muito alta, muito baixa, com cabelo muito crespo ou muito liso, fala muito baixo ou fala muito alto. Eu via os dados da indústria, porque eu dei uma palestra esses dias para umas meninas sobre corpo e sobre barriga, e eu pesquisei os dados da indústria de cosméticos e globalmente a indústria de cosméticos ano passado foi 300 bilhões de dólares, mais de 3 trilhões a indústria da moda. No melhor ano do Brasil,
o PIB foi de 2,6 trilhões de dólares. A gente é um país bem grande. Mesmo no seu melhor ano, o Brasil não fez mais dinheiro do que a gente faz, do que as indústrias fazem, convencendo a gente que a gente não é o suficiente. Acho que os cosméticos não são o vilão, e nem a moda é o vilão. Mas sem essa primeira revolução em que a gente assume a responsabilidade de não comprar, que a gente tá errado, né? De não ir pro exílio do corpo, Sim. assim, se a gente pensar no patinho feio. E de habitar esse lugar e dizer, não, esse lugar é meu e ele serve pra eu sentir coisas. A gente fica completamente vulnerável a essa insanidade. Agora eu preciso fazer um comentário que é tipo um disclaimer, que é, eu sinto que até agora a nossa visão toda é meio parecida e tendenciosa para um lado ainda anti-vaidade, assim. Eu acho que é muito difícil para mim e para ti conseguir olhar para essa indústria e valorizar o que ela pode fazer pelas pessoas. Sim. Eu acho que parte da minha investigação, que eu não sei se é um problema ou não, mas acho que da leitura desse livro e de tentar conhecer as coisas e se conectar com essa coisa selvagem e com todas as outras coisas femininas, tem a ver com pensar que talvez eu colocar uma maquiagem e colocar um batom e colocar uma roupa em que eu me sinta bonita no corpo que eu tenho, com a cara que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, e eu me sentir mais bonita com esse corpo que eu tenho, também pode ser uma coisa... Que bom que tu falou isso. Poderosa, a qual eu tenho muita dificuldade de ter acesso e de aceitar que eu possa ser bonita, por exemplo. Que eu acho que eu, tendo crescido nesse ambiente em que vaidade é vista como uma coisa não muito positiva, não tendo tido aquela coisa de gente ver em filme, a filha andando com sapato de salto e passando a maquiagem da mãe, sabe? Sim. Ver a mãe se maquiando, não tive essa coisa. Eu super fui essa criança travesti. Eu nunca fui essa criança travesti. Eu sou um pouco ainda essa criança travesti. Essa criança drag. Porque, tipo, minha mãe passa maquiagem pra ir numa festa, assim, mas não é uma coisa do dia a dia, não faz parte do dia a dia. Às vezes, como eu disse, eu acho que é uma investigação, sabe? Eu não sei. Teve um dia, agora, recentemente, que eu resolvi que eu ia comprar um batom. E aí eu fui numa loja em que tem mulheres, assim, que ensinam a usar maquiagem, né? E daí eu falei, eu queria uma cor que fosse... Eu não conseguia descrever a cor que eu tava imaginando pra ela. E ela me mostrava, assim, eu olhava pra aquilo, tipo, eu não sei nem por onde começar a dizer o que eu quero nessa língua de batom, sabe? Não sei me comunicar nesse idioma. E dela, se tu acha que é mais pra esse, mais pra esse... Daí ela me deu assim, tem um de testar, eu tiro aqui um pouquinho e daí tu pode testar. E daí ela foi me explicando as coisas de um jeito que eu fico, tipo, como é que nunca... Eu vou não ter vergonha de estar aqui nesse momento, não sabendo como se faz isso. E eu saí com aquele batom, né? Porque eu não ia dizer, agora eu não posso sair daqui com esse batom, né? Como é que eu vou andar no shopping agora com esse batom e voltar pra casa? Era essa a minha sensação, assim, tipo... E daí... daí eu comprei o batom e saí, tirei uma foto e mandei pra uma amiga que usa batom todos os dias, de várias cores. Daí eu falei, olha só, eu comprei um batom. Ela, que legal, né? Porque, tipo... Super básico. E a gente começou a ter uma conversa, assim, ela assim, eu tô querendo ver se eu consigo... Ela assim, eu não consigo sair sem maquiagem pra ir no mercadinho. E eu falei, eu não consigo ir de maquiagem no mercadinho. Então, exatamente, velho. Que bom que tu falou nessa coisa de... Existem, sim, vantagens, coisas que a indústria dos cosméticos e da moda fazem pelas mulheres que são extremamente empoderadoras. Mas não dá pra saber olhando. Pra uma mulher, o mesmo batom vermelho, que é tipo, olha como eu tô empoderada, que agora que eu passei esse batom vermelho, pode ser uma coisa tipo, será que um dia eu vou conseguir sair sem batom? E eu acho que a beleza, quando a gente não olha de um jeito excludente pra ela, tipo, a beleza em relação ao feio, mas quando a gente é capaz de reconhecer a beleza de uma mina sem batom também, a beleza é uma força transformadora. E eu não acho que necessariamente se aceitar significa não querer mudar. Eu acho que se eu tenho uma pelanca embaixo do braço que tá interferindo com a minha capacidade de me sentir bem no meu corpo,
e eu não estou comprando de outro lugar, se eu tô no meu centro, assim, se eu tô perguntando pro meu corpo e o que eu quero é ir e pagar, sei lá, 3 mil reais pra alguém tirar essa pelanca do meu braço, eu acho que a pessoa tem mais é que ir. O problema é que a gente acha que a gente tá pagando um imposto, né? Eu não posso nem existir se o meu braço não for perfeito. E eu acho que a coisa da maquiagem tem muito isso. Tipo, essa tua amiga, assim, que a gente sente que quem sou eu pra estar na rua se eu não tiver minimamente agradável para o padrão, né? Se eu não tiver minimamente pagando o meu imposto de, entre aspas, beleza paquita. Porque eu tive essa experiência, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito da piruagem. Eu tive essa experiência de ser criada achando que vaidade era superficial. E num determinado momento eu era muito... Eu sempre fui uma pessoa que moletom é o meu tecido favorito na vida. Eu gosto de outros também, mas moletom me faz eu sentir quem eu sou. E num determinado momento, eu comecei a trabalhar... Eu peguei um emprego que eu tinha que escrever sobre moda e beleza. Assim, cosméticos. E foi bem difícil, porque era cabelo e maquiagem. E foi uma época bem de cura, porque pra eu conseguir fazer aquele trabalho que me pagava e eu precisava do dinheiro, eu tive que achar que aquilo não era idiota. E no processo, porque eu não ia conseguir escrever um texto decente se eu... mentindo, né? Então, nesse processo, eu fui entendendo pra que serviam as coisas. Foi quando eu comecei a, tipo, fazer coisas diferentes no cabelo. Comecei a entender tipos diferentes de esmalte. E ao longo do tempo, eu comecei a entender que se arrumar podia não ser uma obrigação. Que eu acho que é essa coisa, sabe? Que se arrumar podia ser simplesmente brincar com todas as cores da caixinha. Era isso que eu tava daí dizendo pra ela, assim, mas eu olho pras pessoas que usam diversas cores de batom e parece uma coisa, às vezes, divertida, sabe? Se tu tá afim de sair com a boca roxa, tu sai com a boca roxa. Se tu quer sair com a boca azul, sai com a boca azul, rosa. Parece que existe um conjunto de ferramentas que eu nunca quis brincar pra saber se é legal e que eu resolvi que eu vou brincar, mesmo que me pareça muito estranho, pra eu saber se eu acho legal, entendeu? E tem alegria nisso, quando tu tá brincando com a coisa, sabe? Tem alegria quando tu tá te brincando pra brincar. Tem sofrimento, mas... Não, mas tem uma coisa que é empolgante, né? Não é a mesma coisa do que, meu Deus, eu não acredito que tu já tá na minha porta e tu não avisou que tu tava vindo. Eu preciso de 40 minutos pra ficar pronta. Porque eu conheço pessoas que... não, eu espero que elas não vivam mais assim, a gente não tá tão próximas, mas eu conheço pessoas que, pra quem isso era uma realidade, que tipo assim, tu não pode simplesmente ficar pronta em 10, 15 minutos. Que tu precisa fazer um processo... E que, tipo, se eu não conseguir... Se eu precisar desmarcar a minha escova naquela semana, eu vou precisar, tipo, usar um chapéu muito legal. É uma coisa de não querer... De não conseguir ser visto. E acho que a coisa... Acho que tanto o Patinho Feio, que é o nosso episódio anterior, quanto o Corpo Jubiloso, tem essa coisa de... O trabalho de ser quem tu é envolve a necessidade que a alma tem de ser vista. Então, quando ela faz a distinção entre o poder do corpo, que na nossa cultura tá na forma, tipo uma mulher usando o poder do seu corpo para conseguir algo, por exemplo, e o poder no corpo, que é quando eu tenho poder, e isso é inegável, o meu poder não tá no batom vermelho, não tá no cabelo, não tá no formato do meu corpo, mas eu enxergo através do corpo o poder. Então, mas essa mulher dançando é uma gorda. Não significa que todas as gordas de cabelo grisalho têm esse poder. Eu tô vendo o poder. Eu tô vendo no corpo, mas o que eu estou vendo é a pessoa pelo que ela é. E se eu não me permito ser vista sem batom, digamos assim, isso não é nutritivo pra minha alma, né? A gente não pode saber quando a gente vê uma pessoa de batom na rua se o batom tá fazendo bem pra ela ou não. Mas quando é a gente consegue identificar o que é o medo de ser vista. Tipo assim, eu comprei uma blusa curta, que a barriga é meio de fora. E essa blusa, ela é uma fonte de emoção real na minha vida. Porque às vezes eu saio com ela. E até hoje eu sempre saí com ela com outras roupas por baixo. Mas eu acho que vai chegar um dia em que eu vou sair e eu vou sair com um pedaço da minha barriga de fora. E isso é uma emoção, assim, que eu penso, eu ainda não estive pronta,
até agora, mas eu sei que vai acontecer. E no dia que eu comprei aquela blusa, eu sabia que ia acontecer. Eu não acho que comprar essa blusa foi um ato superficial. É porque eu sei que é um tipo de medo que vai me expandir. Faz algum sentido isso? Faz, porque é o que eu sinto em relação ao batom vermelho. Eu fico pensando, eu comprei o batom vermelho. Eu vou te ensinar tudo sobre maquiagem. Deixa só a gente terminar de gravar. O medo, esse temor de ser vista sem batom é a mesma coisa. É o mesmo temor de ser vista de batom. Eu acho que se eu botar batom, todo mundo vai olhar pra mim. Eu acho isso apavorante. Primeiro, eu sei que ninguém vai olhar pra mim, mas eu sinto, tipo, que o motorista do Uber vai reparar que eu tô de batom, sabe? A pessoa que me atender no café vai perceber que eu tô de batom e que... O que essa pessoa tá fazendo usando Tu tá batom? te fazendo passar por alguém que tu não é mesmo? Tipo, o cara do Uber vai chegar e vai dizer, Bárbara, e esse batom aí, Bárbara, que tu tá pensando que tu é? Exato. E eu acho que quando tu falou no medo de ser vista sem batom, eu acho que é o medo o meu medo é o medo de ser vista. Aham. E ao mesmo tempo é o que a gente precisa pra se nutrir. É ser vista e ser reconhecida na sua beleza. Que não é uma coisa que vem só de fora, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ser vista pelo que a gente é, eu acho que isso é o que ela tá chamando de poder no corpo. Sim. É quando a gente... Quando o que o corpo faz é incorporar quem eu sou. E eu acho que quando a gente fez no caderninho da Baba Yaga... A gente tinha uma página sobre as roupas que ela usa, né? Porque tem a tarefa que a gente lava as roupas da Baba Yaga. E eu acho que aí a moda e o batom e o anel e coisa ganham uma outra, porque daí eu sei quem eu sou. E eu quero que tu me veja sendo quem eu sou. E não a coisa me escondendo, né? Porque eu acho que tem alguém no mundo que é Paquita. Mas é impossível que 7 meninas sejam exatamente iguais, a não ser que elas sejam pagas por um programa de TV. Né? Tipo, autenticamente, eu acho que tem uma mulher que usa realmente uma mini blusa militar vermelha de manga comprida. Com um chapéu. Com um chapéu, uma cartola de, sei lá, militar. Vermelha. E um mini short. Branco. E botas brancas de cano alto. Aliás, botas brancas de cano alto, gente. Volta, por favor, né? Essa moda da bota branca de cano alto, quero. Eu acho que isso pode ser um look autêntico pra alguém. Sim, não pra todo mundo. Na nossa infância, não era. Vamos contar a história? Ela fala sobre o poder no corpo. E aí ela conta uma história super longa e super detalhada que se chama La Mariposa, a Mulher Borboleta. Ela tá contando essa história pra ilustrar esse poder no corpo. E é uma história verdadeira. Ela fala sobre os turistas que fazem o circuito espiritual nos Estados Unidos e que um dos lugares aonde esses turistas vão é num tipo de uma chapada no Novo México, onde tem um ritual de uma dança tribal em que se vê uma deidade incorporada numa bailarina. E ela é La Mariposa, a Mulher Borboleta. Eu fiquei lembrando da Elizabeth Gilbert, quando ela fala lá do gênio, no TED Talk dela, que ela fala sobre as culturas primitivas de dança em que os bailarinos estão ali para incorporar as divindades, né? E daí, naquela noite, enquanto eles dançam, eles são deuses. Então, pelo que eu entendi, é isso que tá acontecendo. É um ritual que acontece todo ano, no qual essa bailarina incorpora essa divindade. As pessoas chegam e estacionam, e aí alguém anuncia: e agora com vocês, La Mariposa. Só que a gente tá acostumado com isso ser tipo uma coisa instantânea, e o que acontece é que pode demorar entre 20 minutos e 1 hora entre o anúncio e a coisa acontecer. E as pessoas começam a ficar impacientes. Como tem uma coisa no tempo, uma coisa de sedução, né? Tu separa quem são as pessoas que estão dispostas a se apaixonar pelas pessoas que simplesmente... não tenho paciência pra isso. E quando ela aparece, ela se prepara, né? E ela vai sem pressa, ela cumprimenta todas as pessoas da família dela no caminho. E quando ela finalmente aparece pra fazer a dança, ela é uma mulher ampla... de cabelo até os pés, cabelo grisalho até os pés, trançado. E ela tem ela veste tipo um poncho, um manto, e asas de borboleta, que nem essas que as crianças usam nas apresentações de colégio. E ela faz essa dança
que é uma dança para fortalecer os fracos. Então, ela pisa aqui, pisa ali, porque ela tá polinizando e ela tá tirando coisas de um lugar e levando pro outro. E assim, de pouquinho, ela tá fazendo a transformação acontecer. Eu achei muito lindo isso que ela fala, assim, que é bem de pouquinho em pouquinho. Então, ela é uma mulher com uma barriga grande, umas perninhas pequenas, e ela dança de um lado pro outro desse círculo, fazendo levantar a poeira com os pezinhos dela. E todas as tribos têm grande reverência, mas alguns dos visitantes simplesmente, tipo, hã? Tá, essa aí é que é a mulher borboleta? Tipo, essa véia gorda? Sim. E o que ela tá falando é... As pessoas se reúnem lá, esses turistas vão lá pra ver um fenômeno que nem todos eles serão capazes de enxergar. E aí é isso, é uma força de fertilização. Ela poliniza as almas da terra. Ela tá fazendo uma bênção. A bailarina borboleta precisa ser velha porque ela representa a alma que é velha. Ela precisa ter as coxas grossas e o peito amplo porque ela carrega muita coisa. O cabelo grisalho garante que ela já não tá preocupada com os tabus sobre tocar os outros. Ela toca todas as pessoas, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, velhos, doentes e mortos. Ela é capaz de tocar todo mundo e é o privilégio dela tocar todas as pessoas. Esse é o poder da La Mariposa. E essa história é totalmente diferente de todas as outras até aqui, porque ela é uma história, ela é um relato. Ela responde essa pergunta de pra que serve o corpo, eu acho, em grande medida, assim. Nos mitos e nos contos de fadas, as divindades e os outros espíritos testam o coração dos humanos, se mostrando de diversas formas para disfarçar a sua divindade. Esse teste, segundo a Clarissa, as grandes forças estão testando a humanidade para ver se a gente já aprendeu a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas diversas formas. Porque a mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formatos, cores e condições.